Boa noite, meus amores! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Berk Figueiredo, professor de Química, e vem comigo, gente, para mais uma aula bacana de Química. Na aula de hoje, gente, vamos falar um pouquinho sobre os modelos atômicos. Vamos sair desse nosso mundo macroscópico e viajar para o mundo microscópico. E fica comigo, gente, até o final, que eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui sabendo muito de modelos atômicos. Vai ter experimento, vai ter paródia, vai ter hoje o funk do átomo, só de palhinha, ó. O Leleu e o Dedé tiveram aquela luz. Já falavam desses átomos antes mesmo de Jesus. De uma esfera maciça, Dalton queria falar. Seu modelo é conhecido como bola de bilhar. Modelou pudim de passas, foi Tom Tzu que deduziu. Pondo gás numa ampola, Electron se descobriu. Então não perde, gente. Vai ter paródia, vai ter experimento, vai ter muito de química, gente, para você aí que quer fazer o Exame Nacional do Ensino Médio de uma forma bacana, sabendo muito de química. Então fica comigo que eu tenho certeza absoluta que tu vai adorar a aula de hoje, tá certo? Lembrando, gente, que hoje é a nossa segunda aula. Então se você perdeu, depois dá um jeito aí de acompanhar a aula da semana passada, Introdução à Química, para que você possa entender um pouquinho melhor como é esse nosso fantástico mundo da química, beleza, gente? E sem muita enrolação, produção, vamos embora começar, tá certo, gente? Se liga na química aí com o Berk Figueiredo, vamos embora falar de química, beleza, gente? E aí, meus amores, qual o ponto importante? Quando falamos de átomo, né, gente, de maneira simples e fácil, o átomo, gente, a ideia de átomo surgiu em um passado bem distante, né? Aproximadamente há 500 anos antes de Cristo, quando alguns filósofos gregos questionavam a natureza da matéria, né? Por sua vez, né, um cara chamado Leucipo e outro chamado Demócrito, eles ficavam meio ali que se questionando, né? Se eu pegar, por exemplo, uma pedra, né? A matéria, pegar uma pedra e dividir ela em uma parte menor, né? Dividir ela em partículas menores, eu chegaria na areia. Se eu pegasse a areia e dividisse ela em partículas menores, eu chegaria na poeira. Se eu pegasse a poeira e dividisse ela em partículas ainda menores, e o produto disso dividisse em partículas menores, e o produto disso dividisse em partículas ainda menores, tu concorda comigo que ia chegar um momento que eu não ia mais conseguir dividir esse material? Bom, segundo esses filósofos gregos, no momento em que eu não conseguisse mais dividir a matéria, eu tinha chegado no átomo, que do próprio grego a palavra tomo significava parte e o A na frente da consoante ia dar aquele tom de negação. Então o átomo, gente, era algo que não poderia ser partido, era algo que seria indivisível. Segundo os próprios filósofos gregos, o átomo ele apresentava tamanho diferente para materiais diferentes. Então poderia ter átomos maiores, átomos menores, mas em todos eles o átomo seria parte indivisível da matéria. O detalhe, gente, é que quando esses filósofos lançaram a ideia de átomo, quando Leucipo, Demócrito lançou a ideia de átomo, outros pensadores daquele mesmo período veio com uma ideia diferente, né? Platão, Aristóteles vieram com a seguinte filosofia: que ideia de átomo? Isso não existe não. A matéria é constituída por 4 elementos básicos: terra, fogo, água e ar. Tá ligado que parece que Aristóteles, né? Eu acho que ele era muito fã de Avatar, né? O detalhe, gente, é que quando Aristóteles lançou essa ideia na época, a sociedade daquela época deu credibilidade para quem? Para Aristóteles. É como se ele fosse o digital influencer, né, daquela época, né? Ele era o blogueirinho, aquele que fazia história e todo mundo acompanhava. E aí, gente, durante muito tempo, a sociedade acadêmica colocou meio que de lado, né, a ideia de átomo. E a galera realmente acreditava que a matéria era constituída por 4 elementos básicos: terra, fogo, água e ar. Porém, o tempo passou e a verdade veio à tona. E aí, gente, em 1808,
um cara chamado John Dalton, fazendo experimentos, ele realmente comprovou que a matéria era constituída por partículas minúsculas, maciças e indivisível, né? E de maneira bem simples, nosso querido Dalton, ele reviveu a ideia de átomo. Segundo ele, gente, o que ocorria em uma reação química era nada mais nada menos que o rearranjo entre os átomos envolvidos, né? Um tipo de contribuição que passou a fazer parte do que nós na química chamamos de leis ponderais. E Dalton, né, em sua contribuição, ele disse que os elementos químicos combinavam entre si para formar novas substâncias. E essas combinações eram feitas com números inteiros. Isso, por sua vez, foi a contribuição de Dalton. E aí, quando falamos, gente, de modelo atômico, dentro da era moderna, o nosso primeiro cientista, o nosso primeiro modelo atômico é justamente o modelo atômico de Dalton, que é feito uma analogia e conhecido como modelo atômico bola de bilhar. Isso porque, gente, do ponto de vista de Dalton, o átomo ele era maciço e indivisível e indestrutível. E se você por alguma vez já tentou alguma vez na vida quebrar uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, você sabe que é difícil pra caramba, né? Você bate ali pra quebrar, é difícil pra caramba, né? Então a ideia do modelo de Dalton, gente, era conhecido como modelo bola de bilhar, tá certo? Para você que está me acompanhando, gente, um ponto legal, né, é que quando falamos do modelo de Dalton, pode perceber que a palavra Dalton, né, também soa semelhante, né, a um tipo de problema visual, né? Pessoas que são daltônicas têm uma certa associação com o nome Dalton. Isso porque, gente, Dalton, ele era daltônico. Na verdade, né, a palavra daltônico, daltonismo, já é derivado, né, em homenagem aí ao cientista Dalton. Existe até um truquezinho bacana, né, para você saber ou não se você é daltônico ou não. Um truquezinho bem legal, gente, é o teste de daltonismo que a gente encontra na internet, né? Uma pessoa que é daltônica, por sua vez, ó, bota aí na produção aí, acredito eu que não conseguiria ver o número 12, que eu vou ter aqui, gente, na minha telinha, né? Uma pessoa daltônica também teria de dificuldade de ver aqui o número 74 nessa minha segunda imagem. E aí eu pergunto para você que está me acompanhando agora, que chegou aqui e está me acompanhando. Você que está me acompanhando, está conseguindo ver o número 12? Está conseguindo ver o número 74 na imagem? Coloca aí nos comentários. Berguinho, estou vendo aqui o número 21. Tem gente que vê no 74, 21, né? Berg, não estou conseguindo ver o número 12, não. Bom, a dica que eu dou, se você não está conseguindo visualizar esses números, procure um especialista, né? Provavelmente ou você precisa usar óculos, ou por sua vez você pode ter algum tipo de problema aí de visão, belezinha, gente? E aí quando falamos, gente, de modelo atômico, você que está aí me acompanhando, anota aí para não perder, tá certo? O nosso primeiro modelo atômico, o modelo atômico de Dalton, que é conhecido também como modelo bola de bilhar, né? Ele é feito uma analogia a uma bola de bilhar, bola de sinuca, né? Bola de gude, é feito esse tipo de analogia aí, beleza? O problema, gente, é que o modelo atômico de Dalton, ele não conseguia explicar, né, com uma certa propriedade os processos de eletrização por atrito. Por exemplo, quando eu pego, né, o pente, passo o pente, né, no cabelo e coloco ele perto de uma superfície, perto de um papel, e vejo que o papel, né, meio que é atraído por esse pente. Ou quando eu pego um canudo, passo esse canudo, né, numa camisa de lã e coloco esse canudo colado na parede, né, encostado com a parede. Eu posso ver que o canudo meio que cola com a parede como se tivesse ali uma atração de um para com o outro. O modelo de Dalton, gente, não conseguia explicar esse tipo de fenômeno, esses tipos de fenômeno que acontecia na química. Então ele precisou ser evoluído, ele precisou ter um aprimoramento. E aí, gente, o nosso cientista que faz esse aprimoramento é um cara chamado J.J. Thomson. E de maneira simples e fácil, gente, utilizando experimentos com raios catódicos, o que foi que Thomson definiu, tá certo? O ponto importante, gente, que quando eu falo de Thomson, né, eu sempre gosto de citar
que o modelo atômico de Thomson, né, é um dos modelos mais conhecidos da química, um dos modelos que é sempre muito cobrado no vestibular, tá certo? Já caiu na prova do Enem, né, do Enem Digital também, recentemente, caiu uma questãozinha sobre o modelo de Thomson. Porém, gente, vale lembrar que Thomson chegou onde chegou, mas com o auxílio de certos cientistas daquele período. Entre eles, um cara que não tem muito destaque na química, mas ajudou Thomson pra caramba, um cara chamado William Crookes. Isso porque, gente, o William Crookes desenvolveu, né, um artefato, uma ampola, conhecida como ampola de Crookes. Para poder ficar fácil de você entender, gente, como foi que aconteceu essa contribuição e como foi que Thomson chegou aonde chegou e lançou o segundo modelo atômico. De maneira simples, nosso querido Thomson, com o auxílio da ampola de Crookes, ele colocou um gás rarefeito dentro dessa ampola. Ele colocou um gás aqui, né, dentro da ampola, e ele inseriu nesse gás, ele colocou nesse gás uma alta tensão, né, uma alta voltagem, uma alta tensão elétrica, né? Ele inseriu ali no gás uma alta tensão. E esse gás, gente, por sua vez, ele emitiu um tipo de radiação, né? Ao bater na superfície, né, esse gás emitiu uma radiação. E os cientistas daquela época começaram a fazer alguns experimentos, né, sobre aquela radiação. Entre elas, gente, uma de grande destaque, o nosso querido Thomson colocou em prática. Thomson, gente, ao ver essa radiação, né, que saía desse gás, um ponto importante é que essa radiação saía do cátodo da ampola, e daí essa radiação se chamada na química de raios catódicos, tá certo, gente? Essa radiação com o nome de raios catódicos, ao passar por um campo elétrico positivo e um campo elétrico negativo, essa radiação sentiu uma afinidade pelo campo positivo e sentiu uma repulsão pelo campo negativo. Pensando nisso, gente, analisando isso, o nosso querido Thomson pensou: opa, se eu coloco a radiação e essa minha radiação, ela sente afinidade pelo campo positivo, logo esses meus raios catódicos, essa minha radiação teria uma natureza negativa. E baseado nisso, então, gente, nosso querido Thomson lançou o nosso segundo modelo atômico em 1898, dizendo que o átomo ele era nada mais nada menos que uma esfera positiva, e dentro dessa esfera positiva eu tinha partículas minúsculas de carga negativa. Essas partículas, gente, ganhou o nome e passou a ser conhecida como elétrons, que foi a nossa primeira partícula subatômica. E aí vem, gente, o nosso segundo modelo atômico, o modelo atômico de Thomson, que é um modelo atômico com uma massa positiva e os elétrons com partícula negativa. Em muito livro didático, o modelo de Thomson, gente, ele é muito associado a um pudim de passas. Embora eu confesso para vocês, gente, eu não gosto muito de fazer essa analogia por um motivo muito simples. Joga para mim, produção. Eu, professor Beck Figueiredo, até hoje nunca comi um pudim de passas, viu? Se você que está me acompanhando é aqui do estado de Pernambuco, quiser me presentear com um pudim de passa, pode ficar à vontade. O professor Beck Figueiredo aceita, viu, gente? Eu aceito. E aí, como eu nunca provei um pudim de passas, para ficar mais fácil e mais dinâmico, eu gosto de associar o modelo atômico de Thomson com o modelo Panetone. Porque eu tenho certeza que você, alguma vez na vida, gostando ou não, mas pelo menos uma vez na vida, já comeu, já provou o panetone. E aí, como é que seria o meu modelo panetone? É como se a massa do panetone fosse a parte positiva. E por sua vez, as frutas cristalizadas que eu tenho no panetone fossem os meus elétrons, partículas de carga negativa. Muito bacana de entender, né? Por sinal, gente, comenta aí, você que está me acompanhando agora, você gosta de panetone? Eu confesso, né? Tem muita gente que não gosta, né? Porque tem aquelas passas ali, né? O povo não gosta muito de passa. Tu, produção, tu gosta de panetone, produção? Prefiro chocotone. Prefiro chocotone, mas come, né? Chegando aquele período de Natal, né? Aquele período bacana, né?
Tem o chocotone, mas se vier um podetone, a gente prova igual, né, produção? É massa, né? Essa produção é desenrolada, né, gente? Ó, o ponto importante também, você que tá me acompanhando, tá gostando, não esquece não, gente, se puder, segue também lá o professor Berg Figueiredo lá no Instagram, berg.química, tá certo? Coloca lá no Instagram, berg.química. Toda semana vai ter dica, vai ter aquela pegada bacana para que você possa entender química de uma maneira simples, de uma maneira bacana, de uma maneira fácil de se entender. Belezinha, gente? Vamos voltar para cá, tá certo? Por quê? Porque a gente teve o nosso segundo modelo atômico, o modelo atômico de Thomson, tá certo, gente? Porém, o átomo não parou por aí. Ele evoluiu um pouco mais. E o nosso terceiro modelo atômico, gente, é de um cara conhecido como Rutherford, né? Rutherford, de maneira simples, para você poder entender, ele fez um experimento onde ele pegou, gente, um elemento radioativo, o polônio, e colocou esse polônio em uma caixa de chumbo, deixando sair dele, gente, um pequeno feixe, né? Uma pequena linha, um pequeno feixe de radiação, tá, gente? Essa radiação, o Rutherford já conhecia e era conhecida como partículas alfa, que era uma radiação de carga positiva, ou seja, eram partículas de carga positiva. Lá em radioatividade, a gente vai conhecer e entender um pouquinho melhor sobre isso aqui. E eu tenho certeza que você vai compreender um pouco melhor sobre o nosso experimento de Rutherford. Mas até chegar lá, o que é que você que está acompanhando agora precisa saber? Que nosso querido Rutherford pegou o nosso elemento radioativo e liberou esse feixe de luz em uma lâmina bem fininha, gente, mas bem fininha, mais fina do que um fio de cabelo, uma lâmina de ouro bem fininha. E ao fazer esse experimento, gente, o que foi que o nosso querido Rutherford percebeu? Que quando as partículas alfa batiam na lâmina de ouro, parte dessa radiação, essas partículas alfa, batiam e passava direto. Como se, por sua vez, o átomo fosse praticamente vazio, o átomo não existisse. Já outras partículas alfa, gente, batia na lâmina de ouro e colidia e ricocheteava de uma maneira tão forte, uma pegada tão intensa, que ele deduziu que aquela batida foi muito mais do que bater e cair. Era como se existisse uma repulsão das partículas alfa ao bater nessa parte da lâmina de ouro. Baseado nisso, então, gente, o nosso querido Rutherford, ele deu a seguinte dedução. Ele disse, que o átomo, por sua vez, ele era constituído de duas regiões. Jogar aí na tela, produção, uma região chamada de núcleo, onde nesse núcleo eu teria uma carga positiva e ao redor desse núcleo eu teria os elétrons que giravam em uma região conhecida como eletrosfera. De maneira fácil, você poder entender, joga para aqui, por favor, produção, joga para mim. É como se o átomo de Rutherford ele fosse mais ou menos igual ao sistema solar, igual ao nosso planetário, no sistema solar, onde teria o Sol como se fosse um núcleo positivo e os planetas girando ao redor desse núcleo, né? Os elétrons girando ao redor desse núcleo, do mesmo modo que os planetas giram ao redor do Sol. Esse, gente, foi o nosso terceiro modelo atômico, que é muito associado ao modelo planetário. E aí, quando nós falamos de modelo atômico de Rutherford, a gente chama de modelo planetário. Belezinha, gente? O problema foi que quando o Rutherford lançou isso aqui, a galera da sociedade acadêmica começou a fazer alguns questionamentos do tipo: Rutherford, fala pra mim, meu parceiro, fala pra mim. Chega cá, vamos imaginar que você é Rutherford, certo? Chega perto de Berg aqui. Rutherford, fala pra mim. Tu diz que o núcleo é positivo, certo? Beleza. Tu diz que os elétrons é negativo e giram ao redor do núcleo e espaço vazio, beleza? Beleza. E também tira uma dúvida, Rutherford. Por que é que o elétron não é atraído para o núcleo? Já que, de acordo com as forças eletrostáticas, cargas opostas se atraem. E aí, bebê? Me responde. Você que está me acompanhando agora. Faz todo sentido, né? Responde para mim.
Por que é que o elétron não é atraído para o núcleo se cargas opostas se atraem e, teoricamente, o elétron está girando em um espaço vazio ao redor do núcleo positivo? Bom, gente, nosso querido Rutherford, infelizmente, não soube responder essa pergunta. Mas, como já dizia minha mãe, melhor do que dinheiro no bolso é um bom amigo na praça. E Rutherford, gente, tinha esse amigo, que, por sinal, foi seu aluno. Um cara conhecido, gente, como Niels Bohr. E aí, gente, vamos para um ponto mais bacana da nossa aula de hoje, gente. Quando falamos de modelo atômico, o ponto mais bacana, que o vestibular mais te cobra sobre modelo atômico, é o que a gente vai ver agora. Então, você que está aí me acompanhando, não perde, acorda aí, desperta, bebe uma água para pegar uma das dicas mais importantes de química sobre modelo atômico, beleza, gente? E se você conhece alguém que vai fazer o vestibular esse ano, manda mensagem para ele. Berg está fazendo agora aqui, ó, no Acelere no Enem, uma live sobre modelos atômicos. Vai ter experimento, vai ter paródia. Manda pro teu coleguinha, manda pro teu amiguinho que vai fazer vestibular. Perde isso aqui não, papai, que agora vem um momento bacana sobre um dos conteúdos que mais cai no Enem. O modelo atômico de Bohr. Vira e mexe, o Enem gosta de cobrar isso aqui, belezinha, gente? E aí, gente, o que é que meu aluno precisa saber sobre o nosso modelo atômico de Bohr, tá, gente? Bom, Bohr, ele foi um cara que, para poder explicar, né, o modelo atômico de Rutherford, que foi lançado ali em 1911, aproximadamente, Bohr, ele pegou a ideia de alguns cientistas daquele período, beleza, gente? Entre eles, Max Planck, Albert Einstein e nada mais, nada menos que o nosso tão famoso, conhecido Isaac Newton, né? Você que gosta de física deve conhecer um pouquinho Isaac Newton, né, gente? Sobre a tão famosa, conhecida lei da gravidade universal, né? Que debaixo de um pé de maçã, a maçã caiu na cabeça de Isaac Newton, segundo conta as histórias, né? E aí ele sempre diz, por que só cai e não sobe? Porque existe uma força que puxa tudo para baixo. A lei da gravidade, né, gente? A lei da gravidade universal, dada por Newton. Que hoje, atualmente, a gente tem algumas atualizações aí para essa lei da gravidade, beleza, gente? Mas, bom, além de falar da gravidade, gente, uma outra contribuição que Isaac Newton também nos deu foi a ideia do espectro contínuo. O que foi que Isaac Newton fez, gente? Isaac Newton pegou a luz branca, a luz do Sol, e direcionou essa luz em um prisma. E ao bater num prisma, essa luz se dividiu em 7 cores. As cores do arco-íris, né? Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Tá certo, gente? E nosso querido Bohr fez um experimento parecido com o de Isaac Newton. Somente a nível de conhecimento, gente, quando você vê um arco-íris, o que você está vendo ali é como se fosse uma reprodução natural do espectro contínuo do nosso querido Newton, né? Quando você vê um arco-íris, gente, é porque a luz do Sol, ao bater nas gotículas de água, também vai sofrer esse mesmo processo, né, de difração, né, da luz. E é como se a luz se dividisse aí, ó, nessas 7 cores, beleza, gente? Do vermelho ao violeta, né? O vermelho sendo a cor menos energética e o violeta, né, sendo a cor mais energética. Isso aqui é interessante, né, porque a gente escuta muitas vezes, né, que azul é a cor mais quente, que a cor azul é a cor mais energética. E isso, por incrível que pareça, gente, é verdade. E a gente vê muito disso no nosso cotidiano, né? Às vezes a gente não para ver a ciência do cotidiano. Mas, por exemplo, quando eu era pequenininho, falando aqui do nosso avatar, que eu coloquei agora há pouco, quando eu era pequenininho, e produção, não sei se você lembra disso, existia lá, né, os dominadores de fogo, né? Quem é fã aí, coloca aí. Eu assisti Avatar. Tinha agora até a nova, né? A nova versão aí de Avatar, né? Com, eu acho que é como ele é? Cora, ó. A produção tá acompanhando aí, ó. Se eu falei errado, bota aí nos comentários o nome correto, por favor, gente. Deixa eu passar essa vergonha, não. Faz um tempinho que eu não assisto de anime, mas eu sou um cara que curto. Eu gosto. E aí eu vejo a ciência no nosso cotidiano. Quando eu era mais novo, quando eu assistia Avatar, tinha a galera que dominava o fogo, né? Os dominadores de fogo. E tinha uma galera super V-Power, uma galera muito punk que dominava o fogo azul. E justamente a irmã lá, né, Azula, que dominava o fogo azul, que era uma galera muito mais
fodona, muito mais V-Power. Isso porque, gente, eles dominavam um fogo de maior energia, um fogo mais energético. E por isso que essa galera era muito mais casca grossa. Bacana, né? Quem também já assistiu Pokémon, quando eu era pequenininho, né, tinha os Pokémon de fogo, eu confesso, eu adorava desenho, né? Aí tinha lá um grupo que eu conhecia muito de Pokémon de fogo, era Charmander, Charmeleon e Charizard, né? Eram os Pokémon de fogo que eu mais curtia, que eu mais gostava. Hoje em dia, eu fiquei sabendo que o Charizard tem uma nova versão, né? O Super Charizard, o Golden Charizard, que justamente é o mesmo Charizard, só que agora lançando fogo azul, mostrando mais uma vez que o espectro azul é um espectro mais energético. Você que gosta de Dragon Ball, vê que bacana. A gente quando eu comecei esse Dragon Ball, né, eu tinha lá Goku, que depois de um tempo se transformou em Super Saiyajin, ficava com o cabelo amarelo, e agora a gente tem o Goku na versão Blue, né, o Super Saiyajin Blue, que é uma versão bem mais punk, bem mais casca grossa, uma versão bem fortona mesmo, né? Justamente mostrando que o espectro azul é o espectro mais energético, mais quente. E você que está me acompanhando agora vai dizer: ô Berg, na última versão de Dragon Ball, Goku agora tem um Minato no Goku e que Goku ele fica branco. Então ele é mais forte do que o Goku azul. Isso porque, como eu falei agora há pouco, gente, a luz branca, ela representa a união de todas as cores. Então, quando o Goku ele fica na versão branca, é como se dentro dessa versão já tivesse o vermelho, o amarelo e o azul. Por isso que eu botei naquela versão ali, brancona, muito mais forte. Isso aqui é interessante, gente, embora a gente fuja um pouquinho da lógica, a nível de Enem não é de ser cobrado, eu acredito que talvez não seja cobrado, embora o Enem pode até cobrar isso, aqui em física tá vindo muito essa parte de astrofísica, mas isso aqui é interessante, que você que gosta um pouquinho de astrologia, de astronomia, você pode ver que nas estrelas azuis são estrelas muito mais quentes do que estrelas amarelas ou estrelas verdes, mostrando que azul é, por sua vez, a cor mais quente, a cor mais energética, beleza? E aí, voltando para cá, gente, para o nosso modelo atômico de Bohr, o que foi que Bohr fez? Bohr fez um experimento parecido com o do nosso querido Isaac Newton. Só que em vez de colocar a luz branca, ele colocou a luz de alguns elementos químicos. A luz de uma lâmpada de lítio, a luz de uma lâmpada de hélio, de uma lâmpada de hidrogênio. E o que foi que ele percebeu? Que em vez de ele ver as 7 cores do arco-íris, ele percebeu apenas algumas faixas de cor. Baseado nisso, então, gente, o que foi que o nosso Bohr deduziu? Ele deduziu a teoria do espectro descontínuo, ou seja, não aparecer todas as cores, e em cima disso ele disse que o átomo apresentava 7 camadas, KLMNOPQ. É como se cada camada representasse uma cor do arco-íris. E baseado, por sua vez, em um cara chamado Max Planck e Albert Einstein, que também contribuiu, o que foi que nosso querido Bohr deduziu? Que o elétron, ele não era atraído para o núcleo, deixa eu botar aqui, ó, joga aí, por favor, produção, que o elétron não era atraído para o núcleo, porque o elétron ficava preso em um tipo de pacote de energia, chamado de quantum de energia. E os elétrons que estavam em uma camada mais externa, ele tinha uma quantidade de energia maior, um pacote de energia maior. A gente pode perceber isso aqui, ó, quando analisa aqui a minha animação, ó, vê que bacana. Você consegue ver que o elétron da camada mais externa, ele gira com uma velocidade um pouco maior do que o elétron da camada mais interna, né? Você consegue ver aqui, ó, vou te botar aqui mais uma vez aqui, ó, cadê? Aê! Tô conseguindo perceber, gente, que o elétron da camada mais externa, ele tá mais energético? Então foi isso que o nosso querido Bohr falou, que os elétrons ficavam presos em um pacote de energia chamado de quantum. E além de dar isso aqui, essa definição, nosso querido Bohr foi mais além. Ele disse, por sua vez, que quando um elétron da camada menor ganhava energia, ele pulava para a camada maior. Quando esse elétron da camada maior perdia
a energia que ganhou, esse elétron voltava para a camada de origem, liberando essa energia na forma de luz. Cadê? Vou voltar para aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui. Na forma de luz. Ó, então tem isso aqui, gente. O elétron da camada menor ganhou energia, subiu para a camada maior. O elétron da camada maior, quando voltava para sua camada de origem, ele liberava essa energia na forma de fóton, na forma de luz. Isso aqui, a gente, para poder entender de maneira simples, de maneira fácil, vamos ver uma prática rapidinho sobre isso aqui, a gente, para poder entender. Vai ficar aqui bacana, ó. Eu tenho aqui, a gente, do meu lado aqui, ó, um copo de Becker. Cadê? Aqui, pronto, aqui, ó, um copo de Becker. Sabe, a gente vai colocar ela aqui do lado. E agora a gente vai oferecer energia para os elétrons poder fazer o quantum, subir para uma camada maior e logo depois fazer o fóton e voltar para a camada de origem, beleza, gente? Como é que a gente vai fazer isso aqui, ó? A princípio, eu vou colocar aqui, ó, um pouco de álcool. Tem aqui um pouquinho de álcool aqui, gente, no copo de Becker. Observação importante, viu, gente? Esse tipo de experimento você vai fazer em casa, certifique-se de fazer sempre na presença de um adulto, de alguém responsável. Eu estou fazendo aqui, gente, com materiais que são adequados para isso, porque vale lembrar que o vidro, ele não tem uma boa resistência ao calor, tá certo, gente? Nesse meu caso aqui, o copo de Becker, ele é um vidro temperado, né? Ele passa por um processo onde ele vai ficar resistente a calor, tá bom? Mas se você fizer isso, gente, um copo de vidro qualquer em casa, você pode provocar um acidente, então tome sempre muito cuidado com isso aí, beleza, gente? Então eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho de álcool, né, gente, no meu copo de Becker, beleza? E por que eu vou colocar álcool? Para justamente poder aqui a gente tocar fogo nesse meu álcool presente no copo de Becker. Isso porque, gente, o fogo, ele vai liberar energia, né? Energia térmica. Então, eu vou liberar aqui energia na forma de calor, tá certo, gente? E, por incrível que pareça, tá pegando fogo aqui. Fica mais fácil você visualizar, ó. Vou pedir aqui pra produção apagar aqui as luzes, tá certo, gente? Pronto, a produção tá aqui apagando as luzes aqui, ó, pronto. Tá muito mais bacana de se visualizar, né? De ver isso aqui, gente. E aí, ver de maneira prática. Você que está em casa me acompanhando, vê agora de maneira prática como é que seria a ideia do modelo atômico de Bohr. Sabe, gente? Os elétrons que estão na camada menor, ao ganhar energia, ele vai subir para a camada maior, fazendo um processo de quantum. Quando esse elétron da camada maior, ele perde a energia que ganhou, ele volta para a camada menor e libera essa energia na forma de fóton, na forma de luz. Para poder ficar fácil, gente, de compreender isso aqui, ó, eu vou colocar a princípio aqui no meu experimento um pouquinho de estrôncio. E aí a gente vê que bacana. Quando eu coloco aqui, gente, um pouquinho de estrôncio em contato com a chama, os elétrons do estrôncio vão fazer o quantum e vão fazer o fóton. E ao fazer o fóton, eles vão liberar a luz no espectro do vermelho, ó. E vê se você consegue ver aí, a gente, de casa, a chama agora migrando para o espectro vermelho. Tô conseguindo visualizar aí, gente? Tá bacana de se ver? Tô conseguindo visualizar aí, gente? Será que teria como, produção, será que teria como pegar essa tela aqui e desligar ela? Não sei se teria como colocar aqui a tela também escura. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, pronto, aqui, ó. Eu acho que agora que ficou mais fácil, mais bacana de se ver. Vou colocar aqui mais um pouquinho de estrôncio aqui, a gente. Vê que bacana, ó. Os elétrons do estrôncio migrando aqui, a gente, para o vermelho. Show de bola, né, gente? Bacana, né? Olha, show de bola, né? Vamos fazer isso aqui agora, gente, com um outro material. Eu vou agora trocar, gente, o meu estrôncio e vou colocar aqui agora um pouquinho de cobre. Vou colocar agora um salzinho contendo cobre, ó. E na hora que eu coloco o cobre aqui, a gente vê agora o espectro do cobre emitir uma luz na tonalidade verde, ó. E aqui a minha chama aqui, a gente, que estava vermelha, agora está, ó, na tonalidade verde, ó. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais de cobre. Deixa eu pegar aqui um pouquinho mais. Pronto.
colocar aqui um pouquinho mais de cobre aqui, gente. Ó, 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 ó. Bacana de se ver, né, gente? Show de bola, né? Esse tipo de experimento, gente, de maneira simples e prática, ele explica com clareza por que é que os fogos de artifícios, tá certo, gente? Eles apresentam cores diferentes. Isso porque, gente, nos fogos de artifícios eu vou ter metais diferentes e esse metal diferente vai me dar uma coloração diferente. Isso aqui é bacana, gente. Joga aí mais uma vez aqui pro experimento aqui, produção. Que isso aqui explica por que é que quando a gente deixa cair água do cozimento na boca do fogão, a chama, né, ela muda para o amarelo. Isso porque, gente, quando a gente coloca o sódio metálico, ó, o sódio ele já tem o espectro na cor amarela. Isso aqui é legal, gente, porque antigamente, né, a gente tinha aquelas lâmpadas de sódio que justamente era uma lâmpada que emitia a luz amarelada. Hoje em dia a gente tem aí na rua, né, lâmpadas de LED, né, mas antigamente aquelas lâmpadas amarelas eram justamente lâmpadas com elemento sódio ali, ó, em sua composição. Belezinha até aqui, gente? Bacana de se ver, né, gente? Confessa comigo, confessa pra mim, volta pra mim, confessa pra mim, confessa pra mim. Química dessa maneira é muito mais prática, né? É muito mais fácil, é muito mais bacana de se entender, de compreender esse fantástico mundo da química, né? Vamos agora apagar aqui essa chama, gente. E aí, ó, quem assistiu a minha primeira aula, né, de introdução à química, ouviu quando eu falei que para poder apagar a combustão eu devo impedir a entrada do oxigênio, ó. E aí, ó, joga aqui no copo de Becker rapidinho, produção. Joga aqui no copo de Becker, ó. Assim mesmo, tá ótimo. Tá pegando fogo aqui, né, gente? Na hora que eu coloco aqui, ó, gente, a minha camisa, ó, vou colocar aqui a camisa, ó, 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 ó. Acabou a combustão. Por que acabou, gente? Porque eu colocar a camisa, né, eu impedi aqui que o oxigênio entrasse. Sem oxigênio, por sua vez, eu não vou ter reação de combustão. Ficou bacana de se entender isso aqui, né, gente? Ficou muito legal, né? Tá gostando? Tá curtindo? Não esquece daquela curtida, tá certo? E quem puder, segue lá no Instagram, berg.química. Toda semana, né, essas dicas bacanas de química, química de maneira fácil, de maneira bacana de se compreender. Belezinha, gente? E para você que está em casa, gente, poder entender bem, né, essa pegada da contribuição de Bohr e da evolução do átomo, gente, eu trouxe para vocês aqui, gente, nada mais, nada menos do que a nossa paródia de química, né? O tão famoso, conhecido, gente, funk do átomo, beleza, gente? E eu vou puxar aqui o batuque. Você que tá em casa, puxa aí também. Chama seu irmão, chama papai, mamãe, titia. Chama todo mundo para poder entender química da maneira bacana. Vamos discutir aqui o funk do átomo, gente. O que foi que a gente aprendeu na nossa aulinha de hoje? Que a ideia de átomo surgiu lá no passado por um cara chamado Leucipo e Demócrito, que lá no passado já falava do átomo, né? Em 1808, nosso querido John Dalton, tá certo? Disse que o átomo era uma esfera maciça e indivisível, conhecido como bola de bilhar. Logo depois, veio o nosso querido Thomson, dizendo que o átomo já era semelhante a um pudim de passas. E logo depois, veio o nosso querido Rutherford, falando que o átomo era parecido com o sistema solar. E para que você, gente, nunca perca esse conteúdo, nunca esqueça, se liga aí, gente, no funk do átomo. Puxa comigo, puxa aí o funk, no ritmo do funk, ó, papai. Puxa aí comigo assim, ó. O Leleu e o Dedé tiveram aquela luz. Já falavam desses átomos antes mesmo de Jesus. De Jesus, de Jesus, antes mesmo de Jesus. De Jesus, de Jesus, antes mesmo de Jesus. E uma esfera maciça, Dalton queria falar. Seu modelo é conhecido como bola de bilhar. De bilhar, de bilhar, como bola de bilhar. De bilhar, de bilhar, como bola de bilhar. Modelo pudim de passas foi Dalton que produziu. Quando o gás numa ampola, eletro se descobriu. Descobriu, descobriu, eletro se descobriu. Descobriu, descobriu, eletro se descobriu. O Teflon achou o núcleo e espaço ao seu redor. Eletrosfera era o seu nome e o núcleo é
parecia um planetário e o núcleo é positivo. E os elétrons ao seu redor são tudinho negativo, 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 são tudinho negativo, 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 são tudinho negativo. Tudo foi adaptado por Bohr e por Chamberfield. Ele existe várias camadas por vários subníveis. Hoje usamos tal modelo, mas não se sabe até quando. Sobre o átomo e a matéria continuam estudando, 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 continuam estudando, 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 continuam estudando. Valeu, galera linda! E aí, você que tá do outro lado, curtiu? Curtiu, produção? O funk do átomo, química assim, capaz de entender, né? Você tá curtindo, gente? Coloca aí, puxa aí a hashtag. Segue lá no Instagram, berg.química. Coloca aí, porra, que aula massa, aula top, tá gostando, tá curtindo. Não esquece daquela curtida, gente. Vamos embora trazer conhecimento de forma bacana para todo mundo, beleza, gente? E para que a gente possa fechar aí, né, com nossa chave de ouro, vamos ver como é que o vestibular cobra esse tipo de conteúdo. Um ponto importante, viu, gente, que na nossa aula de hoje, a gente só foi até o modelo de Bohr. Porque, por sua vez, é até Bohr onde o Enem costuma cobrar, tá, gente? Mas depois de Bohr, eu tive vários outros cientistas que também contribuíram para a evolução cada vez mais do átomo. Só que essas contribuições já pegam o caminho de uma química quântica, algo que o Exame Nacional do Ensino Médio não é de fazer esse tipo de cobrança, beleza, gente? Então, a nível de Enem, eu vou estar até ali o modelo de Bohr, talvez o modelo de Chamberfield, né, que falou das subcamadas, né, S, P, D e F, sem pão da fome, né, todo mundo conhece muito, né, sem pão da fome, seu Paulo, deu facada, sopa de feijão. Cada professor ensina de uma maneira diferente, de uma maneira fácil de você memorizar. Nosso querido Chamberfield, ele disse que os elétrons, além de girar em órbitas circulares, ele também poderia girar em órbitas elípticas, né? Ou seja, o movimento dos elétrons ao redor do núcleo poderia ser circular, mas também poderia ser elíptica, tá certo, gente? A contribuição de Chamberfield foi bastante importante, porque em cima da contribuição dele foi que o nosso querido Linus Pauling desenvolveu um dos pontos mais importantes do fantástico mundo da química, que é a tão famosa, conhecida distribuição eletrônica, beleza? Que em aulas futuras você vai ouvir falar um pouquinho sobre essa distribuição bem melhor, tá bom, gente? E aí, como é que o vestibular cobra isso aqui, tá certo, gente? O vestibular do Enem, ó, cobra isso aqui da seguinte forma. Acompanha aqui comigo, gente, questãozinha do Enem, vem comigo. Um fato corriqueiro ao se cozinhar arroz é o derramamento da parte da água do cozimento sobre a chama azul do fogão, mudando para uma chama amarela. Essa mudança de cor pode suscitar interpretações diversas relacionadas às substâncias presentes na água do cozimento. Além do sal de cozinha, nela se encontra carboidrato, proteínas e sais minerais, né? Cientificamente, sabe-se que essa mudança de cor da chama ocorre pela... Volta para aqui, produção, volta aqui para mim, produção. E aí a gente vê o que a gente viu em sala de aula. Por que é que a chama do fogão, ela muda de cor? Porque quando você deixa cair, gente, a água do cozimento contendo cloreto de sódio, os elétrons do sódio, pelo calor da chama, vai subir de uma camada menor para uma camada maior, e quando voltar para a camada menor, vai liberar o fóton no espectro amarelo. E aí, a gente, dessa maneira, a alternativa que melhor explica isso aqui, ó, é a alternativa letrinha A, B, tá certo? Emissão de fótons pelo sódio excitado por causa da chama. Bacana de ver isso aqui, né, gente? Dá tempo de mais uma, produção? Dá tempo de mais uma? Vamos para outra aqui, então, aqui, gente. Outra questãozinha aqui, ó, bacana também do Enem. Vê como o Enem adora cobrar isso aqui, gente. Vê como o Enem adora cobrar modelo atômico. Um teste de laboratório permite identificar algum escape metálico ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen, para que em seguida observar a cor da luz emitida. Bota para cá, produção, bota para cá rapidinho aqui. Para quem nunca ouviu falar, gente, no bico de Bunsen, o bico de Bunsen é como se fosse uma boca de fogão de uma boca só. Imagina um fogão de uma boca só. Imagine.
É mais ou menos isso, um bico de Bunsen que a gente tem nos laboratórios. E a gente usa muitas vezes, né, para poder fazer o teste da chama. Por quê? Como a gente vê aqui em sala de aula agora, na nossa aula bacana, quando a gente tem aqui, a gente, metais diferentes, eu vou ter espectros de cores diferentes. Então a galera usa muitas vezes o teste da chama para justamente detectar, de acordo com a cor da chama, que tipo de metal eu tinha ali na minha amostra. Belezinha, gente? Aí o que a questão coloca aqui, ó? A cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética. Vê como o Enem é surrateiro, né, gente? Coloca aqui uma palavra bonita, né, para intimidar o aluno. Ó, a cor observada é proveniente da emissão de radiação eletromagnética ao ocorrer a... Tá ligado que essa radiação eletromagnética que ele cita é a luz, né? A luz é uma radiação eletromagnética. Então ele está perguntando aqui, gente, a cor observada é proveniente da emissão de luz ao ocorrer a... Aí eu pergunto para vocês, gente, por que é que a gente... Volta para cá, produção. Por que a gente tem a emissão de luz? Porque os elétrons, ó, gente, vai ganhar energia, subir para uma camada maior. Quando esse elétron perde a energia que ganhou, muito rápido, isso é uma questão muito rápida, não é devagar não, é muito rápido. Quando esse elétron perde a energia que ganhou, ele volta para a camada menor, liberando essa energia na forma de fóton, na forma de luz. Então, gente, por que é que eu tenho fóton? Porque os elétrons vão sair de uma camada maior, de uma camada mais externa, e vão descer para uma camada menor, para uma camada mais interna, né? A alternativa, então, ó, que melhor responde essa nossa pergunta do Enem é a letrinha D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. E aí, gente, voltando para cá, para poder finalizar minha aulinha de hoje, gente, o que é que eu digo para o meu aluno? Se liga aqui nessa dica master para o Enem desse ano. Se vier modelo atômico esse ano, se vier modelo de Bohr esse ano, se liga nisso aqui, ó, gente. Toda vez que você vê qualquer questão que fale sobre luminescência, incandescência, fosforescência, quimoluminescência, falou de luz, falou de Bohr. E o que é que seria essa manifestação luminosa? É a descida do elétron de uma camada maior para uma camada menor. É o decaimento dos elétrons de uma camada mais externa para uma camada mais interna. Foi da externa para mais interna, liberou energia na forma de luz. Belezinha até aqui, gente? Você que está gostando, curtiu? Bom, gente, espero que tenham gostado. Para vocês aí, bons estudos, tá certo, gente? Segue lá no Instagram, berg.química. Um beijo enorme. Fique com Deus. E até mais, galera linda. Tchau, tchau. Até mais.